Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Dentro das Edificações e Condomínios, dessa vez especial do mês do administrador. Então, começo aqui dando parabéns para você, profissional, estudante da administração. Afinal, o mês é de vocês, 9 de setembro, setembro inteirinho é de vocês. E hoje nós vamos falar sobre manutenção predial com grandes especialistas do assunto, os administradores Miguel Marum, Kleber Lessa e Reinaldo Silva, que são membros da Comissão Especial de Gestão de Edificações e Condomínios aqui do Conselho, e o Luiz Barata, que é engenheiro, professor e palestrante dos cursos de autovistoria do CREA. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Luiz já é o nosso sócio aqui, já participou de um outro programa e veio aqui complementar, passar um pouquinho desse grande conhecimento dele para a gente. Vamos começar falando sobre essa questão da manutenção. Muita gente acha que a manutenção é só a estrutura física. É uma boa parte, mas não é só isso, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, dessem um panorama sobre a manutenção como um todo. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos e amigas. Na última entrevista, nós falamos sobre inspeção predial, né, que é a chamada autovistoria. A autovistoria, ela é visual, ela não emprega nenhum ensaio tecnológico, né? Assim, eu não tenho nenhum instrumental para medir os meus elementos, tais como os elevadores, bombas, parte elétrica. Isso fica a opção do engenheiro. Então, diante desse trabalho, né, uma equipe multidisciplinar, esse grupo de engenheiros entrega ao condomínio um laudo apontando todos os problemas, ou não, né? Se o prédio estiver tudo ok, ele só vai atestar que o prédio está conforme. Se o prédio não estiver ok, ele atesta que não está conforme. Então, é um trabalho visual em que, para facilitar o síndico, né, aqui na figura da pessoa responsável pelo condomínio, ele entrega o laudo e no final desse trabalho, na conclusão, ele tem uma chamada prioridades, né, uma lista de itens para que isso possa ser cumprido. Aí começa o síndico a buscar as empresas que ele contratou para aquele condomínio, tais como empresas que fazem manutenção em elevadores, a empresa que faz a manutenção do elevador ou escada rolante, a empresa que faz a manutenção do para-raio, a empresa que faz a manutenção das bombas de incêndio, a bomba hidráulica, né? Então, são algumas empresas que participam do dia a dia do condomínio, né? Então, tem a chamada manutenção corretiva, né? Que algumas empresas estão lá só para executar, e tem aquelas que nós chamamos de manutenção completa. Tem a manutenção preventiva e a corretiva, né? Que são as empresas de elevadores, a empresas de para-raio. Então, essa condição que o síndico, né, como gestor daquele condomínio, ele precisa ficar antenado, né? Ele recebe o laudo de autovistoria, vê os itens que estão pendentes, e aí ele tem que convocar as empresas que fazem as manutenções, né, para poder falar sobre aquele laudo. Então, nós temos um escopo muito grande num prédio. Empresa que faz a manutenção dos geradores, elevadores, para-raios, elétrica, hidráulica, fachada. Então, esses itens precisam constar no dia a dia do condomínio. Ok, uma das perguntas que eu mais recebo em edifícios, condomínios, é o seguinte:
No início chegava um engenheiro e dizia que fazia a vistoria. Depois veio algumas dizendo que não, tem legislação, não pode ser um engenheiro só. Tem que ter o hidráulico, o elétrico, enfim. Hoje em dia, você mesmo falou, equipe, não é? De engenheiros que fazem a vistoria. Existe alguma instrução, alguma lei, alguma coisa que exija que seja mais do que um engenheiro de uma especialidade ou não? Excelente colocação. Então, no início, houve uma lei, né, elaborada pela prefeitura, em que se dizia que era engenheiro barra arquiteto. Houve uma confusão, de um modo geral, e aí o CREA, discutindo isso em várias palestras, até na própria prefeitura, e nós fizemos esse trabalho que não tinha como um profissional só elaborar um laudo. Então, como na própria lei se dizia que tinha que vistoriar alguns elementos, então, perante ao CREA, nós enxergamos que não teria como ser uma tarefa de um único profissional. E aí, hoje que eu digo já há um ano já, nós conseguimos, junto ao CREA, junto com o CAL, criar um termo de cooperação de trabalho em que fala que é uma tarefa multidisciplinar. Então, os dois órgãos, né, CREA e CAL, assinaram um termo de ajuste, né, informando que é um trabalho com uma necessidade de uma equipe para atuar. Então, os síndicos hoje entendem, né, em que é um trabalho, que é uma necessidade para que se faça um trabalho com uma equipe multidisciplinar. Então, é isso hoje, é o panorama em que nós temos hoje, tá? Ô, Barata, ainda aproveitando essa sua resposta, dentro desse, com relação a esse laudo, tá? Cada engenheiro é responsável pelo que ele colocar ou existe uma responsabilidade única pelo laudo da empresa que foi contratada? Boa pergunta, Kleber. Essa responsabilidade, tá, é da equipe que está elaborando o laudo. Então, cada um que assina o laudo, ele é responsável pelo trabalho que ele está sendo abordado ali, né? Se tem engenheiro civil, elétrico, mecânico, se tem arquiteto, que cada um que elaborar o laudo, ele responde. Só que um só assina pela prefeitura, né? É o que faz o envio pela prefeitura, mas perante ao CREA e perante ao CAL, nós temos como identificar de quem é essa responsabilidade, tá? E aí, depois disso tudo, esse laudo é entregue ao síndico. O síndico precisa entender como tem que abordar com a empresa que está fazendo a manutenção, tá? Então, quando ela chega a fazer a manutenção, ela convoca a empresa e apresenta o laudo. O laudo diz que a empresa X ela deixou de cumprir com a manutenção corretiva, deixou de cumprir com a manutenção preventiva. Então, ela convoca a empresa na esfera que for, no papel que tiver, enfim, ela chama a empresa para falar que ela deixou de cumprir com a manutenção naquele ponto. Okay. Né, Miguel? Pode falar, Miguel. Eu queria abordar algumas coisas ligadas a elevador, né? Alguns anos atrás, o CREA fazia uma vistoria. Eu me lembro que eu vi uma etiquetinha no elevador. Então, primeiramente, eu queria saber o que era feito e por que não é mais realizado isso. Não, eu acho que o CREA,
O CREA ele fiscaliza, tá? Qual é a empresa que está naquela edificação. Então, na figura do fiscal, ele vai até o condomínio e solicita quais as empresas que prestam serviço na área de engenharia. Ela não fiscaliza a obra, ela não fiscaliza algo para tentar ajudar o condomínio ou algo parecido. Não é o papel do CREA. O CREA só é chamado, tá, se houver algum problema, mas o papel principal dela é levantar se a empresa que foi contratada ela tem a figura do engenheiro registrado junto ao CREA, tá? A Prefeitura do Rio, que no caso o elevador, que é o GEM, né, Rio Luz GEM, a Gerência de Engenharia Mecânica, ela pode ter esse papel de visitar o condomínio e avaliar se há algum problema naquele elevador ou não. Mas, a priori, o CREA ele só fiscaliza se a empresa que está no condomínio tem registro no CREA ou não, para poder ajudar o síndico na escolha correta, enfim, que a empresa possa cumprir o papel dela, que é a manutenção. Tá? A empresa ela é obrigada a mostrar para o condomínio que ela está ok perante o CREA ou não? Sim. Essa colocação é que os síndicos, às vezes, não sabem quem que tem que contratar. Então, se a pessoa for convincente e falar que ele tem aptidão, ele tem expertise naquela manutenção, o condomínio, às vezes, o síndico acaba contratando pelo impulso. Mas ele precisa pedir, no caso de uma empresa que faça manutenção, registro no CREA, atestado, né, de capacidade técnica, isso só o CREA, né? A Rio Luz GEM, ela pede que a empresa de elevador esteja homologada junto à prefeitura. Então, perante o CREA, a empresa precisa estar registrada com o engenheiro responsável registrado também. Ou elevador, ou para-raio, ou geradores, qualquer manutenção, ele precisa estar registrado junto ao CREA. Ok. Um dos grandes problemas que eu tenho visto não é nem edifícios grandes, é mais em edificações pequenas, tipo aqueles prédios do Recreio e tal. Há uma constante dúvida e ameaça entre eles de que o cara da cobertura colocou uma piscina. Aí vai fazer, fez o laudo, mandou fazer o laudo, a perícia, né, do prédio, e o cara não verificou se a estrutura de engenharia física da piscina, se era ou não. Como é que fica isso? Esse é um aspecto. E o outro aspecto é que, principalmente nesses edifícios, nego constrói em cima mais um andar, como também nos edifícios grandes acontece, e muda aparentemente a fachada. Como é que fica isso? Essa autovistoria, ela vai também verificar isso ou não? Pode. A autovistoria, ela tem um caráter de, vamos chamar de ser investigativa, né? Ela aponta os problemas que ali não deveriam estar, né? Exemplo, prédios, não só prédios pequenos no Recreio, não, tem prédios na Barra grandes que acabam fazendo uma extensão, um puxadinho da cobertura até acima da casa de máquinas, por achar que aquela área ali ninguém está usando e ele pode usar. O papel do síndico é denunciar junto ao CREA, mas, em paralelo, entrar com uma ação, tá? Abrir um processo para que se possa realmente avaliar
aquela questão naquela obra, porque o CREA ele não tem um papel de polícia, ele não tem condições de chegar lá e embargar sua obra, ele só apenas comunica que aquela obra ou aquela realização de manutenção não está adequada, mas o síndico ele tem que buscar, infelizmente, a via judicial, né? Ou fazer uma mediação ali para que possa paralisar aquela obra, porque eu já, numa autovistoria, eu consegui avisar a síndica que uma obra feita na Barra da Tijuca, em que o projetista do prédio de 27 pavimentos, ele tinha colocado a piscina de 7.000 litros no lado esquerdo. O morador queria colocar a piscina, tirar a piscina do lado esquerdo, passar para o lado direito, que ela achou melhor aquela posição. Só que a questão não é ser melhor. O projetista levou um tempo para apurar que aquele esforço, aquele peso estaria no lado X, não no lado Y. E aí poderia ocorrer um acidente. Isso ficou uma discussão de 3 meses ou mais, e a síndica, nós convencemos o morador que poderia ser perigoso para aquela coluna ali. Não haveria um suporte suficiente. Aí eu perguntei que tinha, e lá tinha uma equipe de arquitetos fazendo a obra. Perguntei se eles tinham feito algum estudo na área de cálculo estrutural. A resposta foi, não, que é um prédio antigo e ele suporta o peso. Não havia nenhum estudo. Então, por que os prédios caem? Existe um projetista que fez o prédio para aquele determinado fim. Aí chega lá, o barata, eu quero mudar toda a condição daquele prédio, sem nenhum estudo. Um dia o prédio não vai aguentar, ele vai desabar. Então, tem que ter muito esse cuidado, quem está à frente dos condomínios, né, em prestar atenção àquela entrada, aquele volume de obra, de materiais que entram pela portaria, em perguntar para onde vai esse material todo. Então, esse cuidado em que a norma 16.280 da BNT prega, ela fala sobre isso, sobre a responsabilidade do engenheiro, dos arquitetos perante uma obra. Eu não posso sair modificando algo que já estava preparado para aquilo. Então, infelizmente, o CREA não tem esse papel de poder de polícia para suspender uma obra. Ele tem papel para informar. E aí, se a pessoa quiser forçar a barra, o morador ou alguém, infelizmente é via judicial. Perfeito. Se eu bem entendi, o condomínio ou o síndico ou quem for, ele pode e deve consultar o CREA para que informe, não judicialmente, mas que informe, ok, pode ou não, está certo, está correto ou não está correto. E depois ele toma as providências judiciais ou o que ele quiser fazer. Mas, pelo menos, o CREA presta essa informação. Isso é muito importante. Ele presta, e os nossos fiscais, que eu digo, os nossos, que é do CREA, né, eles estão muito atuantes nesse papel, né, em que, para se fazer uma obra, alguém tem que assinar pela obra. Então, se há engenheiro, se há arquiteto, então, existe uma chance da obra ser correta, porque nenhum engenheiro ele vai sair tirando uma piscina de um lado e vai colocar no outro, sabendo que o nome dele está ali. Né? Perfeito. Como entrar nessa questão da manutenção da estrutura física quanto à parte elétrica? Né? A gente, no Rio de Janeiro, principalmente, tem muitos prédios antigos. Né? Fala um pouquinho sobre essa questão da importância da manutenção física na parte elétrica, os cuidados que devem ter aqui no centro mesmo.
vira e mexe, há problemas quanto a isso. Explica um pouquinho para os nossos gestores, para os nossos síndicos. Eu falo o seguinte, que tudo tem vida útil, tá? Tudo na vida tem uma chamada vida útil. Então, a parte elétrica, ela tem uma vida útil entre 25 a 30 anos. Os fios ressecam, a sua carga, a sua carga interna da sua residência, ela foi projetada para atender, dando exemplo aqui, tá? Isso aqui é tudo exemplo, hipotético, para ter um ar-condicionado na sua suíte. E aí você passa a ter vários ar-condicionados na sua residência. Chuveiro elétrico, a amperagem dele aumentou muito. Antigamente você tinha um Lorenzetti de 2.500 watts, hoje você encontra 6.500 watts. Então a sua carga elétrica aumenta, e com isso a carga do condomínio aumenta. E aí, o que deve se prestar bastante atenção? Se há manutenção preventiva ali, se há uma manutenção naquela, vamos chamar, no quadro elétrico do condomínio, no quadro geral. Então, observar o aumento de carga do condomínio, trazer o engenheiro eletricista para que ele possa fazer uma avaliação, fazer umas medições, né, termográficas, para ver se os disjuntores estão adequados ou não, se as fiações elétricas elas estão ressecadas ou não, o quadro, aquela que fica na base, geralmente a base de madeira, pela norma atual, ela tá proibida, tem que ser um quadro metálico. Então, agora, eu tenho que respeitar a idade do prédio. A idade do prédio, eu tenho um prédio de vamos dizer, 970. Então, o chamado ABITS, né? Toda a licença predial, ela foi aceita na época vigente. Então, hoje, passa-se 20, 30, 40 anos, o que mudou na norma? Mudou bastante coisa. Então, a figura do consultor, né, para que se possa fazer uma avaliação na estrutura elétrica predial, se faz necessária para ver se há uma necessidade de troca de fiação ou não, do relógio ou não, da base de madeira ou não. Então, o papel do consultor é informar o síndico se ele está dentro da norma ou não e se, tecnicamente, o prédio suporta aquilo. Bom, eu gostaria de abordar a questão do seguro que todo condomínio é obrigado a fazer, né? E os síndicos não sabem que eles são responsáveis civis pelo condomínio. Quer dizer, a partir do momento que você não tenha um seguro, qualquer coisa que aconteça no condomínio que deveria ser coberto pelo seguro e não vai ser, o síndico é o responsável. Muito bem. Mas a maioria das pessoas, estou falando de síndicos moradores, né? Não são profissionais. Quando recebem cotação de seguro, procura-se o mais barato, perfeito. Mas ninguém olha as cláusulas. O que cobre, o que não cobre, quais são as obrigações do condomínio. Eu queria que você pudesse abordar um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é o que eu mais vivi ano passado, né? Em 2020. Essa questão do seguro, os síndicos, às vezes, contratam até o mais caro. Isso não é questão de ser barato ou caro. E vocês podem reparar que, às vezes, o corretor ele nem visita o prédio. Então, você liga, passa os dados do prédio, X pavimentos, X elevadores, se tem gerador ou não, aí você começa a descrever para ele, via telefone, o que o seu prédio tem.
Pois bem, aí ele faz o seguro. O condomínio, ele pode estar pensando que está amparado legalmente se acontecer alguma coisa, tá? E por incrível que pareça, ano passado eu fiz 280 laudos, tá? Mais de 60% ou 70% envolvia queima de pico de energia em placas de elevadores, tá? Os outros eram queimas de vídeos, monitores do prédio, bomba d'água, outros elementos em que o prédio sofreu, tá? Mas a grande maioria foi placa que envolve o quadro de comando lá do elevador, em que o condomínio, quando ele acionava o seguro precisa ir lá para poder avaliar o problema. Só que, quando você faz uma auto-vistoria bem feita, você aponta todos os problemas. E o condomínio precisa fazer as manutenções. E o que eu reparei? O seguro foi lá e só apenas dizendo que foi negado arcar com a troca daquele componente devido ao condomínio estar fora de norma, né? As normas não estavam adequadas. E aí, exemplo, o disjuntor X era para estar ali, naquele quadro, não tinha um disjuntor. Então, com isso, ele poderia desarmar e não afetar aquela placa. Então, vários prédios, né, fora das normas, ficaram no prejuízo. Não é um prejuízo pequeno, é um prejuízo grande, em que a seguradora se negou a arcar. Isso está dentro da manutenção. As empresas que fazem a manutenção têm o dever de gerar um parecer, um laudo técnico, informando ao condomínio que aquela situação está fora de norma. E aí isso, lá na frente, vira uma chamada jurisprudência, né? O juiz vê o seguinte, ó, você tem a norma que fala que há uma necessidade de uma troca de um componente X, e você não fez o porquê. E aí você investiu o ano todo ali naquele seguro, para no final você receber a informação que o seu prédio não está adequado dentro das normas. Aí nós temos um paralelo. A auto-vistoria mal feita, as empresas que são contratadas, elas não estão aptas a enxergar aquele problema. O contrato celebrado de manutenção entre o condomínio e a empresa mal feito, tudo isso no final você acha que está amparado e no final você não está amparado. Não sei se eu respondi a pergunta. Não respondeu, mas aí me tira uma dúvida. O quadro de energia do prédio, né? Onde ficam lá os relógios. Quem é que vai dar para o síndico uma posição se precisa de manutenção ou não? Aí teria que contratar um engenheiro ou na própria auto-vistoria? Não, você tem dois caminhos, né? A auto-vistoria, ela informa, e aí nos prédios com mais de 25 anos, eu sugiro ao síndico chamar uma empresa que faça manutenção, trocas de componentes na área da engenharia elétrica. Certo. Então, eles vão fazer todas as medições, tá? E tentar atualizar o seu quadro de força para as normas atuais, tá? A 5410 é uma norma que tá vigente, é uma norma que vem desde 2008, né? E aí os prédios anteriores a essa norma precisam estabelecer o que podem modificar naquela manutenção, naquela atualização. Entendi. Entendeu? Hoje, o que eu posso falar é o seguinte, vamos falar em termos de Brasil. O brasileiro ele não tem cultura da manutenção. Enquanto está funcionando,
ele vai levando, vai levando, vai levando. O brasileiro Só quando não, quebra. só quando quebra. Ele não tem essa cultura. E as empresas vão pelo mesmo caminho. Vale a pena eu te vender um elevador do que consertar um elevador. Então, eu ganho muito mais com isso do que eu estar vindo fazendo as manutenções e tendo aquele elemento funcionando de uma forma adequada, observando as normas. As normas estão sempre se atualizando, elas vão mudando e nós temos que estar preparados para tentar se adequar àquela norma. Às vezes não dá, não tem como. Tem prédios muito antigos que você não consegue se adequar à norma vigente, mas você tem que ter um parecer que ali não haverá risco. Então, nós precisamos melhorar essa cultura. A cultura da manutenção ainda no Brasil é muito pobre, é muito ruim. É uma questão de sociedade mesmo, que a gente precisa mudar lá no âmago, né? E falando dessa parte elétrica, Barata, você falou no começo da sua fala que a questão não são só os extintores, mas os extintores, eles também são uma parte muito importante da manutenção física, né, das edificações. Fala um pouquinho sobre isso. Os extintores, eles têm os prazos para serem recarregados, né? O síndico tem que fazer uma planilha e a cada período ele tem uma recarga. Eu aconselho, na hora que for retirar o extintor do condomínio, né, para ele ir cheio e voltar cheio sem ninguém ter feito nada, é muito grande a possibilidade. Então, aproveita esse momento, na hora que está retirando, para fazer algum teste ou uma recarga, para chamar os porteiros, os funcionários, para se fazer um teste daquele extintor. Aí você acaba trabalhando o manuseio. Muitos porteiros não sabem manusear um extintor. Então, onde eu moro, eu tenho um espaço em que tem a reciclagem, que eu tenho uma reciclagem. Alguém jogou o cigarro lá de cima, começou a pegar fogo no papelão. Nós pegamos 5 extintores, os porteiros, e nenhum funcionou. O modo de uso tem que saber usar. Então, esse momento que é o momento de descarregar o extintor para que se possa, para ir para manutenção, para se fazer uma carga completa, fazer toda uma avaliação, né, para que volte ao seu devido lugar e sempre observando os selos, né, que ficam em cima lá do extintor. O selo ele que diz, né, qual é o prazo próximo a que vai vencer. Então, visualmente, nós temos algumas cores. Então, até 2022, o selo branco é o que prevalece. Então, eu sei que o meu extintor está com carga. Então, nós temos escolher a empresa que faz a manutenção devidamente habilitada e que possa ter registros no Inmetro, no CREA, enfim, e que antes de você entregar o seu extintor cheio, descarregue numa área para que ele vá descarregado, senão ele vai cheio e volta cheio. Aí você vai achar que houve uma carga e quando você precisar daquele extintor, ele só solta um pozinho. E aí já era. Aí você não consegue... Por isso, Barata, eu gosto sempre de recomendar nos condomínios que não só faça o treinamento com os funcionários, mas que convide os moradores para incentivar a dar treinamento de escape. Porque, por exemplo, você chama um engenheiro para fazer a manutenção elétrica, revisar, e você sabe que ele tem que entrar em apartamentos. Quando o morador, o condômino,
não está confiante, nunca participou de nada, nem de um treinamento de escape, tem muito mais dificuldade. E a maioria dos problemas elétricos, ok, está no edifício, está no quadro, etc. Agora, depois está nas sobrecargas dentro das unidades. Se não houver o acesso, vocês não fazem milagres, que eu saiba ainda. Né? Perfeito, perfeito. Essa colocação, e eu acho ainda que é difícil ainda você convocar os moradores, que geralmente as pessoas não têm tempo, mas é um papel importante na ação que se possa tomar em qualquer evento que ocorrer. Então, os moradores precisam participar, né, junto com a empresa, os porteiros, os funcionários, a entender como é que se utiliza não só o extintor, mas na hora do escape, né, ele saiba como conduzir aquele andar para sair. Tá? Já que o fogo sobe, a tendência é você tentar sair dele e ir para a rua. Agora, se não tiver condições, você tem que ir lá para a cobertura, aguardar o socorro lá. Mas você entender como é que você faz o escape daquele condomínio é muito importante. Para isso, tem as placas informando a saída, aonde que você está, o andar, a luz de emergência, o extintor correto em cada andar. Para que serve o extintor? Para a parte elétrica, para a parte de papel. E tudo isso, numa assembleia, tem que se falar sobre isso, tá? Entender como é que funciona isso. Eu tenho um macete para conseguir convencer o pessoal a participar de treinamento de escape. Primeiro a gente tenta com os funcionários, a revolta não vai e tal, acabam indo. Então, a gente convida as crianças, os adolescentes, para um treinamento, para eles a empolgação, sobe, desce, não sei o quê e tal. Aí, o que acontece? Começam a chegar algumas mães e alguns pais. E aí gera, e tem edifícios que o sucesso é total quando se dá um treinamento. Perfeito, perfeito. É essa... Dica de ouro, hein, Reinaldo? Perfeito. É chamar as crianças para participar de algum processo que não vá gerar nenhum risco para elas, mas que haja uma interação, uma empolgação naquele evento, não só como incêndio, mas como arrumar alguma coisa para que ela possa trazer o pai e a mãe. Geralmente quem vai é a mãe, não é o pai, para poder ver, né, como é que funciona. Isso é importante. É isso mesmo. Se existe uma norma que estabeleça o comprimento da mangueira existente em cada andar em função do tamanho daquele andar. Na hora que você faz o projeto, que tem que estar aprovado junto ao Corpo de Bombeiro, tá? Essa norma vem desde 76, né, do COCIP. E aí ali vem dizendo, por exemplo, eu tenho o Miguel mora no Recreio, que deve ter 4 moradores por andar. O meu 2, né? O meu já tem 9. O meu tem 9. Então ali, dependendo do comprimento do corredor, tá? Ali ele vem dizendo o que você precisa em termos de mangueira. Por isso que você pode ter uma mangueira enrolada, pode ter 2, ela se acopla, fica acoplada ali. Sim. E na hora que eu for puxar, eu posso atender um extremo ao outro, tá? Então, tem que se levantar, porque tem imóveis que tem mais de 12 apartamentos por andar. Tem uns que tem um só, tem uns que tem 2. Então, dependendo, se levanta a quantidade de metragem necessária para que possa atender de um extremo ao outro, tá? Mas alguém verifica isso? Não, para você estar com a BITS naquele prédio, existe uma norma dos bombeiros em que se obriga ao prédio estar adequado naquelas condições. E aí,
Se o síndico não souber, eu tenho a figura da autovistoria. Se ele não quiser, eu tenho a figura do consultor na área de incêndio. Então, para checar ponto a ponto, e a própria empresa que faz as manutenções, ela informa a metragem correta, tá? Então, na hora que eu for contratar uma empresa, ela vai estar ciente que o que ela está fazendo ali se atende ou não ao prédio, tá? Muito bom. Isso aí, eu nunca imaginei, tá? Nunca passou pela minha cabeça essa questão do tamanho um amigo meu, o apartamento dele pegou fogo e a mangueira não chegava lá do quarto onde começou o incêndio. Aí tem que ver como é que está lá a situação lá, que cada caso é um caso, né? Como eu falei aqui. Então, qual é, assim, não é para você também entrar com a mangueira na sua residência toda. Senão, tem prédios que tem 12, tem X pavimentos e cada pavimento tem 10, 15 apartamentos. Às vezes não atinge, por isso que você tem que estar o armário, né, onde ficam as mangueiras, espaçadas, né, para atender cada coluna. Entendeu? Eu tenho aqui um pavimento que tenha 9 apartamentos. Eu tenho a mangueira em 2, 3 posições que possa atender aos apartamentos. E aí tem que observar se é prédio antigo, se a mangueira estava adequada. Enfim, é uma série de parâmetros que nós temos que verificar. Perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso papo de hoje. Então, eu queria que vocês falassem, cada um de vocês, como especialistas na área que são, dessem uma dica, né? Como o Reinaldo falou ainda há pouco, a dica de ouro do treinamento. Eu queria que vocês dessem uma dica para os nossos gestores, para os nossos síndicos, né? Sobre um ponto que vocês achem vital, que vocês achem importantes não serem esquecidos em momento algum quanto à questão da manutenção predial. E aproveitem e despeçam-se dessas pessoas maravilhosas que estão assistindo a gente até aqui. Quem quiser começar. Bom, eu começo, então. Eu acho importante, né, quando você não conhece a lei, você tem que procurar a orientação das pessoas que saibam das normas, exatamente como o Luiz estava colocando aí. E isso principalmente para os síndicos residentes, né, que não são remunerados, porque às vezes a pessoa é síndico por falta de opções, né, no prédio, ou qualquer outra coisa do meio. Então é muito importante que se procure o conhecimento e mostre na Assembleia que a responsabilidade civil é do síndico. Então, determinadas decisões, mesmo sendo onerosas, se não forem feitas, o problema cai no colo do síndico, tá bom? Eu agradeço aí a Luiz Barata, a oportunidade de a gente aprender um pouquinho mais e passo a palavra aí para os colegas. Bem, o que eu tenho a comentar, tá, é que, na minha opinião, ainda tem a questão acho que cultural, do síndico, no caso de condomínio, ainda ficar muito atrelado à manutenção corretiva, ou seja, espera acontecer o problema para consertar, enquanto que a manutenção preventiva, tá, é o ideal em termos de não deixar algum sistema sem funcionar. A manutenção preventiva, em princípio, é mais barata que a corretiva e, com isso, aumentar a durabilidade
habilidade daquele equipamento. Então, acho que precisa mudar muito ainda a cultura dos administradores de prédios a respeito dessa cultura relativa à manutenção. E aproveito o ensejo para agradecer ao Barata, ao Miguel, ao Reinaldo, à Érica, a participação desse mais um papo sobre condomínios e edificações. Muito obrigado a todos. Bom, eu gostaria, primeiro, de agradecer ao Barata, mas eu gostaria, talvez, de dar uma dica que eu entendo como sendo de suma importância. O problema da manutenção das edificações, condomínios ou do que for, ela não está, na minha visão, só nos profissionais de engenharia ou arquitetura. Ela está muito no síndico. É preciso criar uma cultura de manutenção. Essa cultura de manutenção geral, ela tem que começar com treinamentos diversos e levar os condôminos e moradores a aceitarem. Esse envolvimento com os condôminos e moradores é que vão trazer uma manutenção eficiente para o condomínio. E aí, na hora certa, na hora necessária, periódica até, eventualmente, se chamam os profissionais. Agora, é preciso entender que tem que se treinar, tem que se convencer, tem que se mostrar aos condôminos, pais, filhos, etc., tem que se mostrar a realidade que é preparar para a manutenção. Você falou há pouco que não há um conceito no Brasil, sem dúvida, é o problema do seguro, né? Quer dizer, o pessoal não tem o conceito do seguro. O pessoal tem que ter o conceito de manutenção bem introduzido em cada um de nós. E aí ajuda a levar. E continuo dizendo, nós temos muito a aprender com as crianças. E sempre que você treina uma criança, não usa Benjamin, que é perigoso, não faz isto, não faz aquilo, você consegue ir criando restrições aos problemas inerentes às manutenções, que muitas vezes vêm do mau uso. Tá? Então, obrigado, Barata, acho que se conjuga totalmente com o que você pensa, aquilo que eu também penso, e agradeço, logicamente, ao Kleber e ao Miguel, e a Érica, de sobremaneira, pelo carinho com que nos recebe sempre no CRA. Muito e muito obrigado a todos. Bom, agradeço ao Miguel, Kleber, Reinaldo, Érica, pelo carinho, como assim, me sinto em casa, apesar de ser engenheiro, mas eu estou em casa. Agradeço a todos. Eu acho que uma dica principal é que sozinho a gente não constrói nada. Eu acredito que, quando eu falo de equipe multidisciplinar, eu sempre trago comigo que eu sou engenheiro, mas eu preciso de um advogado, eu preciso de um contador, eu preciso de um administrador, eu preciso de N profissionais para construir aquilo que eu estou querendo naquele condomínio. Então, muito bem. Eu acredito que o síndico ele tem uma missão árdua, né? Primeiro, se for síndico morador, ele está ali, desconhece muita coisa, ele não sabe o risco que ele vive, apesar dele se candidatar, que ele querer trabalhar, mas ele precisa lançar a mão das pessoas para poder ajudar. Esse ponto de convidar as crianças é a melhor integração que eu já consegui observar em alguns prédios. Eles motivam aos pais a melhorar o ambiente em que eles vivem. E aí, um dos pontos, para eu tentar fechar aqui, senão a conversa continua mais uma hora, eu acho que, voltando para a manutenção, infelizmente nós não temos essa cultura, mas nós precisamos forçar que essa cultura possa estar estabelecida naquele condomínio, criar planilhas, saber as datas e programações em que há uma necessidade de uma troca de uma peça, planilhar a vida útil de cada equipamento, convidar o advogado ou o administrador para avaliar aquele contrato, às vezes o mais barato,
é o que não vai te servir, e aí você acha que vai estar sendo amparado, e no final você vai ficar nervoso, vai entrar com uma ação, e quando vai ver, a empresa não consegue nem respirar para poder pagar uma indenização. Então, escolher a empresa é fundamental, mesmo que possa ser mais caro um pouquinho, mas ela tem o respaldo de trazer as questões técnicas necessárias para aquele condomínio. Então, um contrato muito bem elaborado, tanto do seguro que o Miguel abordou, quanto das empresas que estão naquele condomínio, tem que ser checado, tem que ser analisado. O que trazer o plano de manutenção anual, isso eu bato muito na tecla, as empresas não apresentam plano de manutenção, então você fica à mercê da empresa, e aí, a cada momento que o síndico entra e sai, o prédio começa a perder naquelas questões, e aí ele passa a sofrer uma chamada decadência de equipamentos, e aí, ao final de tudo, o que ele vai tentar fazer? Não dá mais para recuperar, vai ter que trocar tudo. Então, isso tudo custa muito dinheiro. Então, saber contratar, eu acho que é fundamental para aqueles síndicos que estão iniciando, os síndicos profissionais, alguns já praticam, outros não, tá? Então, eu acho que cada um precisa começar a abraçar e vestir a camisa da manutenção. Eu acho que isso é o que não vai onerar tanto ao final na taxa de condomínio. Então, essa é a dica. Eu acho que a dica é saber contratar, mas sempre pensando que eu sozinho eu não consigo fazer nada. Existe uma equipe em que eu preciso trocar as informações. É isso, pessoal. Obrigado a todos, tá? Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada, Barata, Kleber, Miguel, Reinaldo. Foi um prazer conversar com vocês. E vocês que assistiram a gente até aqui já sabem, quer saber mais sobre a gestão de edificações e condomínios? Acompanhe o nosso programa. Esse mês teremos ainda mais muita coisa para você, profissional e estudante da administração. Eu te espero no próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.